Vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Nós vamos continuar refletindo sobre a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Hoje nós vamos estudar sobre liberdade religiosa. Amém? Nós vamos compreender um pouco sobre o que significa essa questão tão importante, um direito que foi conquistado e que nós vemos que é bíblico, que é a questão da liberdade de culto. Nós vamos estudar sobre isso hoje em nome de Jesus. Então vamos fazer uma oração, pedir a Deus que nos abençoe, nos ilumine, nos ajude a compreender a sua palavra. Ó Deus amado e santo, nós queremos agradecer a Ti por este culto. Obrigado por ter nos trazido até aqui. Ó Deus, abençoa as nossas vidas, abençoa cada irmão, abençoa cada pessoa que está adorando ao Senhor aqui na igreja, ou na sua casa, ou no trabalho. Ó Deus, nessa hora eu te peço, fala ao nosso coração. Deus amado, perdoa os nossos pecados e pela Tua misericórdia, nos ajuda a compreender a Tua santa palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a primeira coisa que diz aqui na introdução é o seguinte: Deus e somente Deus é o Senhor da consciência humana, ou seja, daquilo que você é, do que você acredita. Deus nos formou e Ele nos deu uma consciência, Ele nos deu liberdade de pensar e de agir, e tudo vem dEle. Então Ele é o Senhor da nossa consciência, por isso não é aconselhável, não é correto que outras pessoas queiram dominar a consciência dos outros, da igreja especificamente, e querer dizer o que você deve ou não fazer, assim, no sentido de quem você vai adorar ou não. Isso não pode ser ditado por um governo, isso não pode ser ditado por outras pessoas, determinar que só é permitido aquele tipo de culto, aquele outro é proibido, porque as pessoas têm a sua liberdade de consciência e Deus é o Senhor da consciência. Eu vou ler aqui Mateus 10, 28. Um texto que fala sobre essa questão do senhorio de Deus sobre as pessoas. Nós vamos ler vários textos da Bíblia hoje, certo? Os irmãos se preparem aí para manusear a sua palavra, a gente poder compreender sobre esse assunto da melhor maneira possível. Mateus 10, 28 diz assim: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então nós não devemos temer as pessoas, porque Deus é o Senhor das nossas vidas. Deus é quem pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. O que esse texto está querendo mostrar também? Que Deus é o Senhor nosso. É Ele quem é o Senhor da nossa vida, da nossa alma. Então, por isso serve como base do que a gente vai estudar hoje aqui, para compreender essa liberdade que precisa haver de consciência. O primeiro ponto aqui fala o seguinte: a liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais do ser humano, do homem, né? Inerente à sua natureza moral e espiritual. Ela é um direito fundamental. É algo básico, é fundamental e é um direito de todo ser humano ter essa liberdade, que está relacionada à sua natureza moral e espiritual. O homem, por natureza, ele é livre para decidir o que ele quer, como ele quer pensar, como ele quer agir. Foi Deus quem concedeu isso ao homem. Então isso é um direito que ninguém pode tirar, essa liberdade. Nem Deus faz isso.
Deus deu liberdade às pessoas, e nem Ele tira essa liberdade. Ele não obriga ninguém a adorá-lo, nem a segui-lo. Então não é possível, não é certo que um governo ou uma sociedade qualquer tire a liberdade das pessoas, dizendo, vocês vão ter que seguir essa religião, vocês só podem cultuar dessa maneira. Isso é totalmente contrário aos princípios bíblicos. Nós vemos, por exemplo, em Josué 24, 15, é um texto bem conhecido da palavra de Deus, e que diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja que Josué está aqui falando com as pessoas e dando liberdade a elas, dizendo, escolham quem é que vocês querem servir. De maneira nenhuma ele está impondo, ele está respeitando um princípio de Deus, a liberdade das pessoas. E ele está dizendo, escolham quem é que vocês querem servir, quem é que vocês querem adorar. Eu e a minha casa fizemos a nossa escolha, nós vamos adorar ao Senhor. Lucas 20, 25 é aquele texto que fala, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então nós vemos que Jesus também, ele falou sobre essa questão de que o Estado não pode interferir em certas coisas, porque tem coisas que são relacionadas especificamente ao Estado e tem coisas que são relacionadas à igreja, ao povo de Deus. Por isso que ele faz essa separação e diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o Estado não pode interferir naquilo que não é a área dele. E a igreja não pode interferir no governo, no Estado. Essas duas entidades, né, esses organismos da sociedade, eles têm naturezas diferentes, eles servem um propósito diferente, ambos foram estabelecidos por Deus e não podem ser confundidos um com o outro. E é por isso que o Estado não pode tirar a liberdade das pessoas, a liberdade religiosa. Então isso é até um princípio bíblico, e é um direito do homem, como a gente viu aqui. Em segundo lugar, por força dessa natureza, a liberdade religiosa não deve sofrer ingerência, ou seja, interferência de qualquer poder humano. Nenhum poder humano pode interferir na liberdade religiosa das pessoas. Nós vemos em Atos 5:29, eu vou ler aqui para os irmãos, um texto bem interessante, que diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. No contexto dessa passagem, os judeus queriam obrigar os discípulos a não pregar o evangelho, a não falar mais de Jesus. E Pedro diz claramente, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Porque o povo de Deus tem que obedecer a Deus. Se um Estado ou um governo qualquer der uma ordem contrária àquilo que a igreja acredita ser o certo, a respeito do que deve ser ou fazer, a igreja não pode de maneira nenhuma aceitar e se submeter àquilo. A igreja se submete ao governo naquilo que é correto, naquilo que é justo, naquilo que não vai contra os princípios de Deus. É sobre isso que Pedro fala aqui claramente. Importa antes obedecer a Deus, ou seja, o Estado ele não tem essa autoridade. Deus não deu essa autoridade ao Estado de gerir as coisas da igreja e dizer o que a igreja tem que fazer ou não. Vamos ver também Daniel 3,15.
Daniel 3,15 diz assim: Agora, pois, estai dispostos e, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Aqui era Nabucodonosor que estava obrigando as pessoas a adorarem a sua imagem que ele tinha feito, querendo que elas se prostrassem diante da sua imagem. Obrigado, irmã. Ou seja, é algo totalmente inaceitável aos olhos de Deus. Um governante querer obrigar as pessoas a adorarem um Deus ou uma imagem que aquelas pessoas não acreditam. Uma falta de respeito à liberdade que as pessoas têm de cultuar. E nós vemos que isso sempre aconteceu durante a história, irmãos. Talvez você esteja se perguntando assim: mas irmão, isso é algo que não é muito relevante. No país que nós estamos vivendo, nós temos total liberdade de adorar a Deus, de adorar a Jesus, não temos nenhum impedimento. Mas, meus irmãos, nós precisamos compreender o seguinte: se você conhecer um pouco de história, você vai lembrar e deve saber que muitas vezes a igreja não teve essa liberdade de adorar a Deus. Isso muitas vezes lhe foi tirado. Foi tirada essa liberdade. A igreja no início não podia adorar a Jesus, seguir a Deus, seguir os mandamentos do Senhor, cultuar ao Senhor com liberdade. A igreja foi duramente perseguida pelo Império Romano. Não havia liberdade de culto. Exigia-se da igreja que adorasse o imperador, ou adorasse os deuses pagãos, falsos deuses. Mas a igreja não poderia adorar a Jesus. E isso durou muitos séculos. Lá pelo 4º século foi que a igreja pôde ter a liberdade de adorar a Jesus e a seguir ao Senhor. Mas mesmo assim, durante toda a história, nós sabemos que sempre tem havido perseguições contra a igreja. E a liberdade de culto tem sido tirada. Então é muito importante a gente compreender esses ensinamentos, porque fazem parte da nossa história e são atuais também. Porque hoje mesmo, irmãos, hoje mesmo, existem países onde não existe liberdade de culto, onde o Estado daquela nação, ele determina qual é a religião oficial. E quem não for daquela religião, perde vários direitos como cidadão. E isso é o mínimo que acontece, porque muitas vezes a pessoa é perseguida, é presa, é morta por não seguir a religião daquele Estado, que aquele governo está dizendo que tem que seguir. Muitos irmãos nossos não têm liberdade de cultuar a Deus, de seguir ao Senhor. Mesmo nos dias de hoje, em muitos países do Oriente Médio, alguns da África, da Ásia, não existe liberdade. Países onde, por exemplo, a religião adotada pelo governo como oficial é o islamismo, ou o budismo, ou o hinduísmo. A igreja não tem liberdade de adorar a Jesus. Ferem esse princípio que está até na Bíblia, de liberdade do ser humano. E é importante nós sabermos, irmãos, que essa liberdade não é só para a igreja, certo? Porque nós não podemos achar também que a religião oficial de algum país deve ser o cristianismo, e aí as outras serem proibidas. Quando fala-se de liberdade, é liberdade para todos. Todas as pessoas devem ter a liberdade de cultuar quem elas quiserem, porque é um princípio fundamental da natureza do ser humano, como a gente tem visto até aqui. Então, mesmo que
se acontecesse de um Estado declarar o cristianismo como a religião oficial, isso não seria biblicamente aceitável. Isso estaria ferindo a liberdade das pessoas, porque as pessoas estariam sendo obrigadas, constrangidas a serem cristãos. Isso, de certa maneira, aconteceu no Império Romano, quando a igreja se tornou, o cristianismo se tornou a religião oficial do império, as coisas se inverteram e os pagãos começaram a ser perseguidos. Sabe qual foi o resultado disso? Várias pessoas começaram a entrar na igreja sem serem convertidos, por obrigação, porque era a religião oficial do Império Romano. Depois se tornou o cristianismo. Aqui mesmo no nosso país, irmãos, até o ano de 1891, a religião oficial do Império aqui do Brasil era o catolicismo romano. Quem não fosse católico era perseguido. A igreja foi muito perseguida aqui por causa disso. Porque o catolicismo era a religião oficial. Não podia haver uma outra religião. As igrejas não tinham liberdade, as pessoas não tinham liberdade de abrir uma igreja, vamos dizer assim, ter um local de culto para adorar a Deus. Havia muita perseguição por parte da própria Igreja Católica Romana por causa disso. E mesmo depois que houve a liberdade de culto na Constituição de 1891, a igreja evangélica ainda assim era perseguida. A Igreja Batista, irmãos, para os irmãos saberem, lutou muito, participou muito a nível mundial e nacional, lutou pela liberdade de culto, pela liberdade religiosa. Porque a Igreja Batista experimentou isso, porque quando a Igreja Batista surgiu a partir de pessoas que vieram da Inglaterra. Naquela época a religião oficial era a da igreja anglicana. Era o anglicanismo, né, da igreja anglicana. Quem não fosse anglicano não era considerado realmente um cidadão de verdade, e havia uma certa perseguição. Não havia liberdade de culto. E os batistas, quando surgiram, lutaram pela liberdade de culto. Aqui no Brasil também houve uma influência batista, eu estava lendo hoje, para que a Constituição daqui tivesse esse ponto a respeito da liberdade de culto. O missionário William Begbie, ele conversou com uma das pessoas responsáveis por fazer a Constituição brasileira de 1891 e mostrou para ele a Constituição americana. E acredita-se que, a partir dessa conversa, ele influenciou essa pessoa para que a Constituição brasileira adotasse a liberdade de culto. Então, irmãos, esse assunto é muito importante. E por que é importante também? Porque isso pode mudar. Hoje nós temos liberdade, mas nós não sabemos se amanhã nós vamos ter aqui no Brasil. Porque, como os irmãos devem saber, a gente está até estudando no livro de Apocalipse, vai chegar um tempo em que a perseguição do anticristo será a nível mundial. E nenhuma religião vai ser aceita. A única religião que vai ser aceita é a religião que leva as pessoas a adorarem o anticristo. Quem não fizer isso vai ser perseguido de maneira cruel. E a igreja vai se incluir nessa perseguição. Por não se dobrar ao anticristo, vai ser muito perseguida. E nós vamos perder a liberdade religiosa. Ponto 3 diz assim: cada pessoa tem o direito de cultuar a Deus, segundo os ditames de sua consciência, livre de coações de qualquer espécie. É um direito de cada pessoa poder cultuar a Deus sem que alguém esteja determinando, dizendo que ela não pode fazer aquilo, que ela deve adorar um outro Deus ou ter uma outra religião. Isso vale para nós e vale também para as outras pessoas, essa liberdade. Lá em Daniel 3, do 16 ao 18, diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos
quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então eles não se dobraram àquele constrangimento, aquele culto que estava sendo imposto a eles, porque eles acreditavam que eles deveriam adorar unicamente a Deus. E aquilo que estava sendo feito era um abuso enorme. Às vezes, irmãos, algumas pessoas têm uma ideia equivocada, errada. Elas acham que isso até é uma atitude de temor a Deus. E pensam assim, seria muito bom se se no Brasil o cristianismo fosse a religião oficial e todo mundo tivesse que ser cristão. E aí o governo mesmo patrocinasse as igrejas, desse dinheiro para as igrejas, promovesse o crescimento das igrejas. Mas, irmãos, isso, por mais que pareça bom, isso não é bom. Nunca deu certo o Estado andar junto com a igreja. E a igreja, que muitas vezes foi vítima de perseguição, não pode de maneira nenhuma consentir, concordar que um governo queira impor, mesmo que seja o cristianismo. Porque aí nós vamos estar concordando exatamente com o mesmo tipo de coisa errada que foi feita conosco e que é feita em muitos países. Por exemplo, em muitos países, as crianças são obrigadas a aprender o Alcorão nas escolas. São obrigadas, porque a religião oficial é o islamismo. Aí muitas vezes as pessoas pensam assim, eu sei que isso é até polêmico que eu vou falar aqui, mas tem muita gente que pensa assim, seria muito bom que a Bíblia fosse colocada como obrigatória para ser ensinada nas escolas. Ok, muito bom para nós, mas para as pessoas que não são cristãos seria um constrangimento. E nós estaríamos fazendo exatamente com elas a mesma coisa que fizeram com a gente e que fazem com os nossos irmãos em outros países, obrigando eles a estudar algo que eles não acreditam. E nós não temos esse direito de impor isso para as pessoas. Nós temos que respeitar a liberdade das pessoas. O que deve acontecer é o que acontece, por exemplo, no nosso país hoje. O ensino religioso, ele pode haver nas escolas de maneira facultativa, e aí qualquer religião pode se candidatar assim para ensinar aquela religião na escola. E os alunos se inscrevem para ter aula ou não daquela religião, de maneira livre, sem coação nenhuma. Agora, outra coisa que deve haver também é a liberdade, por exemplo, de escolas particulares terem a sua confissão de fé, porque ninguém vai ser obrigado a se matricular naquela escola. Dessa maneira, poderia ter escolas cristãs, como existem, poderia ter escolas muçulmanas ou de qualquer outra religião, e as pessoas se matriculariam ali, se quisessem, já sabendo que aquela escola tem uma confissão de fé. Mas o importante, irmãos, é a gente respeitar a liberdade das pessoas, assim como a gente espera que as pessoas respeitem a liberdade da igreja de cultuar a Deus e a Jesus. Ponto 4 diz assim: a igreja e o Estado devem estar separados por serem diferentes em sua natureza, objetivos e funções. Então, igreja e Estado devem estar separados. Por quê? Porque eles são diferentes. Não tratam da mesma coisa. Infelizmente, a igreja, durante a sua história, muitas vezes cometeu o erro de se unir ao Estado. Como a gente falou já um pouco aqui, a igreja católica, no início, ela se alinhou com o Império Romano. E foi assim
praticamente até hoje, a Igreja Católica ela tem até o Estado do Vaticano, né? Ou seja, existe um Estado que é chamado de Vaticano. E está muito misturada essa questão do Estado e da Igreja. E a própria Igreja protestante, que nós costumamos chamar de evangélica, cometeu esse erro no passado. Na Alemanha, por exemplo, a Alemanha adotou a Igreja luterana como sendo o luteranismo como sendo a religião oficial. E os pastores luteranos são inclusive pagos pelo Estado. Mas essa mistura, historicamente, nunca foi saudável para a igreja. Nunca foi. Na Inglaterra era do mesmo jeito. A igreja anglicana, que é protestante, até hoje é a igreja oficial na Inglaterra. Acredito que não há perseguição como houve no passado, mas muitas vezes no passado, a própria igreja protestante cometeu o erro de perseguir pessoas que não adotavam determinada linha protestante em algum país. Porque Estado e igreja não se misturam, irmãos. Lá em Romanos 13, a partir do versículo 1, fala um pouco sobre a responsabilidade do Estado. E igreja é uma coisa e Estado é outra. Como Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele estava afirmando com isso o quê? Que existem coisas específicas que são papel e estão relacionadas ao Estado. E tem coisas que estão relacionadas a Deus. César ali representava o Estado romano, que era o imperador, que muitas vezes era chamado de César. Romanos 13:1 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Paulo, mesmo naquela época, onde havia um império autoritário, que era o Império Romano, Paulo reconhece a existência do Estado como sendo uma autoridade constituída por Deus. Mas a igreja, naquela época, por exemplo, não se confundia com o Estado. O Estado era uma coisa, a igreja era outra. É tanto que o Estado romano perseguia a igreja. E a igreja se submetia ao Estado naquilo que era correto, naquilo que era lícito. Mas quando o Estado chegava e dizendo, adore o imperador, vocês não podem seguir a Cristo, a igreja não se dobrava. E por causa disso, muitas vezes os irmãos foram lançados em arenas para serem comidos por leões e outras coisas mais, por não se dobrarem ao Estado. Mas nós vemos claramente na Bíblia que uma coisa é a igreja, outra coisa é o Estado. O Estado trata de regras civis, coisas temporárias relacionadas aos direitos e deveres dos cidadãos. Já a igreja, ela trata de coisas espirituais relacionadas ao reino de Deus, de como as pessoas devem andar e seguir a Cristo. São coisas de natureza diferentes. Se você for querer misturar, dá muito problema, como a história mesmo prova isso. É dever do Estado garantir o pleno gozo e exercício da liberdade religiosa, sem favorecimento a qualquer grupo ou credo. Então, o próprio Estado, ele deve fazer isso. O governo ele tem que garantir a liberdade religiosa, sem favorecer a ninguém. Isso é o correto. Sem favorecer a nenhuma religião. Nós temos a tendência de querer muito que o Estado favorecesse o cristianismo. Como eu falei, né? De querer que o Estado favoreça a igreja. Mas isso não é correto, irmãos, como nós temos visto até aqui. O Estado ele tem que estabelecer a liberdade religiosa e não
se envolver nas questões relacionadas à religião. As pessoas devem ter liberdade de seguir o que elas quiserem e acreditar no que elas quiserem. E a nossa Constituição, ela garante a liberdade de culto. Existe um artigo na Constituição, não lembro qual é, mas que diz que é inviolável a liberdade de crença e de culto. Ninguém pode interferir em culto, na crença das pessoas e obrigar as pessoas a cultuarem outra coisa, ou impedirem elas de cultuarem o que elas querem. Isso é garantido até na Constituição brasileira. É o que é chamado de Estado laico, ou seja, o Estado, ele não tem uma religião. Não tem uma religião que ele professa. Embora, irmãos, nós sabemos que quando o Estado ele está estabelecendo os direitos e os deveres dos cidadãos, muitas vezes ele é influenciado pelas religiões. Se nós olharmos, por exemplo, o Estado aqui no Brasil, quando eu falo Estado, não é o governo do Estado, não, é o governo geral da nação, o Estado, nação brasileira. Ele tem muitos princípios cristãos, muitas coisas relacionadas a princípios morais que vêm do cristianismo, que são muito bons, que são coisas muito boas para todas as pessoas. E graças a Deus por isso. Se não houvesse, por exemplo, uma grande influência cristã aqui no Brasil, poderia ser que nós víssemos outros princípios de outras religiões sendo mais aplicados, né? E isso às vezes até vai mudando com o tempo. Para finalizar, irmãos, deixa eu dizer o seguinte. O Estado deve ser leigo e a igreja livre, reconhecendo que o governo do Estado é de ordenação divina para o bem-estar dos cidadãos. Ou seja, foi Deus quem estabeleceu o Estado. É uma coisa interessante da gente saber também, irmãos, porque alguém pode pensar assim, a igreja veio de Deus e o Estado foi invenção do diabo para prejudicar a vida das pessoas. Não, o governo também foi estabelecido por Deus. Nós vimos aqui em Romanos capítulo 13, toda autoridade é constituída por Deus, mesmo que seja indiretamente, porque alguém pode até se perguntar assim, quer dizer que quando um governante é muito ruim, mesmo assim foi Deus que colocou aquela pessoa, foi Deus que quis? Não, quando diz que toda autoridade é constituída por Deus, é porque tudo que acontece, qualquer autoridade que chega ao poder, chega pela permissão de Deus. E o governo existe porque Deus quis que existisse um governo em um país, que existisse uma autoridade para reger as pessoas. Mas não significa especificamente que Deus está aprovando governante A ou governante B. Deus apenas permite que aquela pessoa chegue ao poder. E muitas vezes ela chegou ao poder pela escolha do povo. E Deus respeita isso. E pela sua permissão, aquela pessoa chega ao poder. Bem, Estado é de ordenação divina para o bem-estar dos cidadãos e a ordem justa da sociedade. É dever dos crentes orar pelas autoridades, ou seja, nós devemos interceder, estar sempre clamando pelas autoridades, como a Bíblia ensina, para que a gente possa viver bem, viver uma vida tranquila, da melhor maneira possível. Bem como respeitar e obedecer às leis e honrar os poderes constituídos, exceto naquilo que se oponha à vontade e à lei de Deus. Então, irmãos, nós temos o dever como cristãos de orar pelas autoridades e nós também temos a obrigação de obedecer às leis, de dar exemplo nisso, de obedecer às leis, honrar os poderes constituídos. Nós não podemos ser adeptos da anarquia, tipo assim, eu não gosto desse presidente,
ou eu não gosto desse governador. Então eu não vou obedecer lei nenhuma. Eu não vou pagar imposto. Eu não vou me submeter a nada. Eu vou ser um rebelde. Eu vou me revoltar, eu vou me manifestar, tacar pedra, eu vou quebrar tudo, vou sair destruindo porque eu não concordo. Isso não é o que a Bíblia ordena. A Bíblia manda você se submeter às autoridades e orar por elas, para que elas possam exercer bem o governo. Mas como diz aqui, exceto naquilo que se opõe à vontade e à lei de Deus. Os cristãos não vão nunca se opor, obedecer, quer dizer, a algo que venha contra os mandamentos de Deus, contra a vontade de Deus. Nós vemos, por exemplo, os cristãos naquela época, quando Paulo escreveu isso, eles se submetiam ao Estado romano. Eles pagavam seus impostos, eles obedeciam às leis, procuravam ser cidadãos de bem, procuravam respeitar o imperador. Você não vê a igreja, por exemplo, naquela época, os irmãos dizendo assim, vamos nos reunir e vamos até Roma fazer um protesto para que o imperador caia, e vamos nos levantar contra o imperador, vamos nos rebelar contra o governo, não vamos aceitar essas leis. Não existia isso. A igreja se submetia naquilo que não interferia na vontade de Deus. Agora, quando o imperador chegava e dizia, vocês vão ter que me adorar, aí a igreja dizia, não, peraí, aí não, aí você está pedindo demais. Nós só adoramos a Deus, nós seguimos a Cristo. Aí a igreja não se submetia. Então, meus irmãos, é isso que nós tínhamos para falar sobre essa questão de liberdade religiosa. É algo muito importante, é algo muito relevante, que a igreja, historicamente, inclusive a nossa igreja, a Igreja Batista, lutou muito por isso, e nós devemos respeitar a liberdade religiosa e ser adeptos dessa ideia, porque ela é bíblica. Porque, como nós vimos aqui, até mesmo Deus, próprio Deus, ele respeita a liberdade das pessoas e permite que elas adorem ídolos, que elas tenham outras religiões, que elas adorem até o diabo. Deus permite. Ele não deseja, ele não quer, mas ele permite. Existem aí igrejas que adoram Satanás, mas você não vê Deus mandando fogo do céu e destruindo aquelas pessoas, acabando com todo mundo e dizendo, não, agora vocês vão morrer todos. Deus não faz isso. Vai chegar o momento em que Deus vai exercer juízo e vai julgar todas as pessoas. Mas no momento presente, Deus dá liberdade das pessoas crerem, seguirem o que elas quiserem. E nós vemos que o próprio Jesus era assim também. Quando ele dizia para as pessoas, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ele chamava as pessoas para segui-lo. E quando os discípulos quiseram mandar descer fogo do céu sobre os samaritanos, porque os samaritanos não queriam que Jesus passasse por lá, Jesus não aceitou essa ideia. Jesus disse foi assim, vocês não sabem de que espírito sois? Eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvar. E Jesus respeitou a liberdade deles de não quererem que ele passasse por aquela cidade. Isso é liberdade religiosa. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.